Olá, vamos falar ainda dentro desse módulo 8 sobre as estratégias não farmacológicas. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as práticas integrativas, muito comentada até recentemente, nessa época de pandemia que está correndo nesse momento, mas também já são as práticas integrativas modelos e estratégias muito antigas que pode auxiliar o paciente. Hoje, nós temos diversos estudos dentro das práticas integrativas, auxiliando, né, com bons níveis de evidência, contribuindo de maneira significativa para o alívio da dor, sejam elas as dores agudas ou dores crônicas. Mas as práticas integrativas hoje já vêm dentro de um contexto de abordagem multiprofissional, onde, de forma bem integrativa, nós podemos oferecer para o paciente estratégias que ele mesmo pode, inclusive, fazer por ele mesmo, né? Então, hoje nós temos bons níveis de evidências para isso. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essas estratégias, né, para que a gente possa ter a clareza, porque nós, enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, educadores físicos, muitas vezes praticamos essas estratégias para ajudar o nosso paciente ou até educá-los. Quais são as terapias integrativas que nós dispomos hoje? Bom, primeiro eu queria falar o que são as terapias, as práticas integrativas, né, tão falada na mídia, e que eles chamam hoje de práticas integrativas e complementares em saúde. As famosas PICs, reconhecida inclusive pelo Sistema Nosso Único de Saúde, o SUS. As práticas integrativas e complementares em saúde são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Hoje, dentro do Sistema Único de Saúde, da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, nós podemos destacar todas essas práticas integrativas que vocês estão vendo aqui, e eu selecionei aquelas que mais nós utilizamos nas pesquisas e na prática clínica em pacientes com dores, sejam elas agudas ou crônicas. Então, eu selecionei a acupuntura, a arte-terapia, a meditação, a música, o reiki, a yoga, a aromaterapia, a hipnoterapia, a ozonioterapia e a terapia de florais. Lembrando que, obviamente, qualquer outra terapia integrativa, quando bem aceita pelo paciente, por exemplo, a quiropraxia, alguns pacientes se adaptam bem, também pode ser utilizada, a reflexoterapia, a Shantala, enfim. Temos muitas oportunidades de, além de oferecer aos nossos pacientes, também promovermos e atendermos o paciente. Eu, por exemplo, na minha clínica, eu faço acupuntura, meditação, ensino o paciente a meditação, faço a hipnose, ozônio e o floral, e o aroma também. Então, são práticas muito bem aceitas quando faz sentido para o paciente. Então, vamos começar a falar um pouco sobre a acupuntura. A acupuntura, de uma maneira bastante simples, né, é uma terapia milenar de origem chinesa, que consiste na aplicação de agulhas bem finas em pontos específicos do corpo, para melhorar a imunidade, ajudar no tratamento de problemas emocionais e até de algumas doenças físicas, como a sinusite, asma, enxaqueca ou artrite. A acupuntura, ela é uma prática que podemos utilizar, mas precisamos ter uma boa anamnese desse paciente, para que a gente possa ter a clareza de qual problema que nós iremos atuar. Qual é o tipo de
de energia que está em desequilíbrio desse paciente para que a gente possa promover o alívio. Aqui mostrando um estudo que fala da eficácia da acupuntura no tratamento da lombalgia, né? Um exemplo apenas. Então, os resultados desse estudo mostrou o quê? Que há evidência de que o uso da acupuntura apresenta eficácia, em especial no tratamento da lombalgia crônica. E que a acupuntura, ela pode, sim, em determinado estímulo, em alguns pontos, ter acesso direto ao sistema nervoso central, podendo ser um bom aliado no tratamento da lombalgia. Então, foi uma revisão que foi feita, e só para mostrar que, em algumas situações, a gente encontra bastante estudo na dor, como a lombalgia, enxaqueca, né, a ansiedade, a depressão, né? Então, tem várias possibilidades que a acupuntura pode contribuir. Ah, mas meu paciente, ele tem medo de agulha, então essa não é a terapia de escolha, por isso que nós temos que fazer uma boa anamnese do paciente para entender aquilo que realmente faz sentido para ele. Talvez uma auriculoterapia, que também é interessante, pode fazer mais sentido para ele. A auriculoterapia, então, aí mostrando um pouquinho, é uma opção, é uma terapia natural que consiste na estimulação de pontos na orelha, né? Sendo, por isso, muito semelhante à acupuntura. Segundo a auriculoterapia, o corpo humano ele pode ser representado na orelha no formato de um feto, né? Justamente, né? Nesse entorno. Por isso, cada ponto refere a um órgão específico, né? Nós temos também a eletroacupuntura, que também pode ser uma estratégia interessante. Agora, falar um pouco sobre a arte-terapia. A arte-terapia é um procedimento terapêutico que funciona como um recurso que busca interligar os universos interno e externo de um indivíduo, por meio da sua simbologia. É uma arte livre, conectada a um processo terapêutico, transformando-se numa técnica especial. Não é meramente artística, né? Hoje nós temos várias, por exemplo, mandalas que nós utilizamos, uma maneira que o paciente tem para expressar sua dor. Eu já fiz oficinas de arte-terapia, paciente com dor crônica, para que ele pudesse desenhar e exteriorizar a sua dor através de um desenho, de uma pintura, né? E isso é extremamente terapêutico. Hoje, tem os psicólogos, os terapeutas, trabalhando com arte-terapia. É uma ferramenta interessantíssima para você se conectar com o paciente e ele se expressar através da arte. Meditação, a meditação a meditação é uma prática muito interessante que eu uso no meu dia a dia, para mim, e instruo o paciente quando ele realmente mostra ou demonstra um certo interesse. É uma ferramenta bastante interessante, porque ajuda o paciente, quando inicia um processo de gatilho de dor, a ele fazer uma respiração guiada, né? Hoje, a meditação, ela ajuda a reduzir a frequência cardíaca, melhora o sono, reduz os níveis dos hormônios de estresse, aumenta o nível de concentração e foco, além de ajudar no controle da ansiedade. A meditação, muitas vezes, vocês vão encontrar ela dentro de uma expressão muito conhecida ultimamente, que é o mindfulness, que ela pode ser traduzida aí para a nossa língua como atenção plena, que se fundamenta em uma técnica de meditação voltada para a atenção do indivíduo através da sua respiração. Você faz uma introspecção. Essa técnica é muito interessante para pacientes portadores de fibromialgia, dores crônicas degenerativas, que influenciam na independência e na qualidade de vida, e também em idosos. A meditação é um exercício que deve ser diário, com dor ou sem dor, mas ajuda muito e favorece o autocontrole, o autoconhecimento. É uma terapia fantástica, em que você pode ensinar o paciente e ele pode praticar diariamente. É muito interessante, assim como a arte-terapia também, que eu já mencionei.
A meditação opõe-se ao estresse, reforça a homeostase, diminui a angústia e a emotividade e unifica os elementos do organismo. Aqui um artigo falando sobre a meditação, né? Efeitos da meditação associada à educação em neurociência da dor em adultos com fibromialgia, um ensaio clínico controlado e randomizado. Os resultados observaram melhoria de algumas variáveis relacionadas à dor, na capacidade funcional, na ansiedade, na depressão, na qualidade do sono e na catastrofização. Embora não houvesse diferença entre os grupos, mas concluiu esse estudo que as intervenções baseadas na prática de mindfulness e educação em neurociência da dor se demonstraram eficazes na melhora do quadro de paciente com fibromialgia. De novo, vou falar aqui, como eu já falei em vários momentos de diversos módulos anteriores. Esta é uma prática que auxilia, que contribui, que ajuda principalmente para o paciente fazer a sua autogestão da dor. Mas ela sozinha, ela não funciona para o alívio da dor. Requer um pool de opções, de estratégias, baseado no contexto clínico do paciente, na sua preferência e na sua escolha, assim como a gente utiliza em relação à farmacologia. A musicoterapia. A musicoterapia também é um recurso muito interessante. Utilizo em alguns momentos, né? Porque a música, ela faz parte da vida, né? Assim como o movimento, ele vem a música junto e que nos ajuda a gente se conectar, né? Em todas as fases do ciclo vital. Ele visa a restauração do equilíbrio, do bem-estar, além de favorecer a comunicação e, em muitos casos, a ampliação da consciência individual do processo saúde e doença. Muitas vezes também da consciência corporal através da música, né? E que muitas vezes a dança vem associada quando faz sentido para o paciente. Eu tenho pacientes que se encontraram na dança, né? Mesmo pacientes fibromiálgicos que têm dores generalizadas. Quando dança, elas falam, não lembro nem da dor. Então, desfocar, esse sim é um princípio bem interessante. A liberação dessas substâncias são extremamente valiosas. Quando nós ouvimos uma música, né, ele vai ativar o sistema, né, reticular, né, através do cérebro do sistema nervoso autônomo. Afeta as emoções, a função autonômica e a musculatura do corpo. A música, ela ativa o fluxo de material de memória, bioquímica e elétrica através do corpo caloso, levando aos lados direito e esquerdo do cérebro a trabalharem de forma conjunta ao invés de forma isolada. Os efeitos circulatórios da música podem ter ação direta nas enxaquecas, hipertensão, doença coronariana e nos AVCs, no acidente vascular cerebral. Aqui um trabalho que fala sobre a música e a dor crônica, música esquelética, o potencial evocativo das imagens mentais, da minha amiga Elisete. Muito interessante. E o resultado foram o quê? Os grupos, né, foram através de 3 grupos, né? Os dados foram obtidos por meio de entrevista, a intensidade da dor foi avaliada pela escala verbal numérica, né? E foram através de um grupo, mulheres com fibromialgia, esforços repetitivos, que é o Lério e o Dort, e também um grupo de afecções relacionadas à coluna vertebral. E aí, os 3 grupos apresentaram redução estatisticamente significativa da intensidade da dor no final da audição musical. As imagens mentais não diferiram quantitativamente. O mix apresentou resultado quantitativamente inferior, as estruturas musicais se relacionaram à produção de imagem e o efeito terapêutico observado, sugerindo que a análise nesse sentido pode contribuir para a utilização da música pela enfermagem. Então, é uma ferramenta muito interessante. Em cuidados paliativos, utilizamos muito a musicoterapia.
O reiki. O que é o reiki, né? Hoje, muito falado também. Hoje temos trabalhado várias iniciativas e essas técnicas com paciente com dor. O reiki é uma técnica que foi criada no Japão, que consiste na imposição de mãos para transferência de energia de uma pessoa para outra, e acredita-se que dessa forma é possível alinhar certos centros de energia do corpo, conhecidos como chakras, promovendo o equilíbrio energético necessário para manter o bem-estar físico e mental, e até mesmo, eu digo, o bem-estar espiritual. Eu tenho alguns pacientes fazendo reiki, e eles realmente trazem como feedback para mim, né? Na clínica nós temos o profissional o terapeuta avançado para reiki, né? Que aplica reiki, e ele disse que foi um divisor de água para eles, claro, ter o entendimento da vida, do seu corpo, dos seus objetivos, das suas metas, abriu o horizonte para novas oportunidades e clareou muitas coisas na vida dele. Então, esse é o meu depoimento dos meus pacientes em relação ao reiki. Aqui, mostrando um estudo sobre os benefícios do reiki em uma população idosa com dor crônica, né? Foram 10 idosos com queixa crônica não oncológica, submetidos a 5 sessões de reiki. Concluiu que essa prática melhorou de forma significativa a queixa de dor, além de contribuir para o equilíbrio das necessidades física, mental, emocional e espiritual dos idosos, né? Essa transferência de energia faz com que o paciente se sinta muito, vamos dizer assim, ativo, muito, muito energizado, ele sai, sabe, mais leve dessas sessões de reiki, que é o que eu observo no meu dia a dia. A yoga. Yoga é muito interessante. Muitas vezes, o paciente que não gosta de fazer atividade física, eu sempre falo para ele, vá fazer yoga, que às vezes a yoga é um passaporte interessante para ele começar a conhecer o seu corpo e se movimentar. É uma prática que tem como objetivo trabalhar o corpo e a mente de forma interligada, com exercícios que auxiliam para o controle do estresse, ansiedade, dores no corpo e na coluna, além de melhorar o equilíbrio, promover a sensação de bem-estar e a disposição, podendo ser praticado por homens, mulheres, crianças e idosos. Então, vejo tudo a ver com nossos pacientes. Nossos pacientes têm estresse, têm ansiedade, têm dor no corpo, têm tensão, têm indisposição, têm distúrbio de sono, né? E a yoga traz muito isso. Então, muitas vezes eu falo para o paciente, você conhece, já fez, vai lá, experimenta, vamos ver. E tem alguns pacientes, né, que eu hoje, que me trazem como feedback, eu me encontrei na yoga. Na yoga eu consegui relaxar, eu consegui perceber o meu corpo, né, me sentir viva. E isso é muito importante. E os óleos essenciais, que é uma paixão minha, né, a aromaterapia que eu uso no meu dia a dia, pessoalmente, particularmente, também oriento e recomendo, né, através da minha consulta de enfermagem na minha clínica com os óleos essenciais. Bom, a aromaterapia, embora o mecanismo de ação fisiológica dos óleos essenciais, né, não sejam bem estabelecidos ainda, né, acredita-se que ela interfere nas moléculas, produzindo um estímulo que é capaz de liberar os neurotransmissores, como as encefalinas, endorfinas, que geram um efeito analgésico e produzem uma sensação de bem-estar e relaxamento. Nós podemos, né, através do óleo essencial, através da respiração, da difusão, da inalatória, nós podemos estimular os nervos olfativos, ativando o sistema límbico, remetendo a sentimentos, memórias e emoções. Nós podemos ativar também pela via inalatória o sistema respiratório e, com isso, absorvendo através do sistema respiratório a corrente sanguínea, atingindo órgãos e tecidos. Nós também podemos usar os óleos de maneira tópica, né? Temos alguns óleos específicos que promovem uma absorção, um relaxamento também. E temos alguns óleos, particularmente poucos óleos, né? Não são todos os óleos, onde nós temos a possibilidade de ingerir. Sempre lembrando que os óleos, eles têm que ser prescritos
por profissionais habilitados. E a aromaterapia, elas vão ser empregadas com esse objetivo, seja inalatório, tópico, né, ingestão, com o objetivo de equilibrar as emoções, melhorar o bem-estar físico e mental, que atuam em diversas formas do organismo, prevenindo por meio da inalação e do uso tópico e até ingestão. A aromaterapia, né, por exemplo, um cheiro de baunilha ou lavanda pode trazer lembranças agradáveis da infância. A lavanda, muitas vezes, né, promove melhora do sono, relaxamento, né? Estudos científicos mostram que a aromaterapia inalar ou absorver extrato de planta também pode ajudar a acalmar a mente e aliviar a dor. Então, eles podem ser utilizados dessas formas: inalação, pulverização no ar, na roupa ou no lençol, colocar em um difusor e até mesmo utilizar junto com um óleo carreador ou um creme para massagens. Na minha clínica, nós temos uma terapeuta que ela realiza massagens relaxantes à base, né, através de uma técnica, né, que a gente chama de aroma touch, para relaxamento através dos óleos essenciais. E, ao penetrar na corrente sanguínea, espera que os óleos essenciais diminuam os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, diminui a frequência cardíaca, amenize a dor, reduz a inflamação e melhora a ansiedade e a depressão. Isso nós temos muitos trabalhos. Aqui é um trabalho mostrando um exemplo apenas da aromaterapia no alívio da dor durante o trabalho de parto, né? Mostrou que esse estudo possui um leque, que os aromas possuem um leque de variedades com propriedades específicas, que é um método excelente para o alívio da dor e ou a diminuição da ansiedade e medo, como também no auxílio da contração e redução do tempo de trabalho de parto. Então, recomenda-se, muitos profissionais enfermeiros têm habilitação para serem terapeutas de óleos, né? Os aromaterapeutas. Então, é um trabalho bastante interessante. Temos vários tipos de óleos, milhares de óleos, que com certeza precisa, de novo, de uma boa anamnese para você identificar quais os problemas do paciente, quais os desequilíbrios energéticos, né, as instabilidades físicas, psíquicas, emocionais e espirituais, para que você possa prescrever o óleo adequado da maneira em que ele possa utilizar, né? Então, é muito interessante, eu faço um convite a vocês a realizarem esse curso, que é fantástico. A terapia com florais de Bach, que são os óleos, os florais, né? As terapias com florais, que eu utilizo também no meu dia a dia, né? Eu prescrevo para os meus pacientes. A terapia com floral faz parte de um campo emergente das terapias vibracionais de característica não invasiva. As essências florais feitas a partir de plantas silvestres, flores e árvores do campo tratam o quê? As desordens da personalidade, não as condições físicas. Isso é muito importante. Elas têm o propósito de harmonizar o corpo etéreo, emocional e mental. De novo, estamos falando de equilíbrio de energia. Então, às vezes eu posso utilizar um paciente fazer um reiki, tomar um floral e fazer uma massagem com um óleo essencial, né? Isso é muito interessante. E ele mesmo pode fazer tanto floral como o óleo em benefício próprio para fazer a sua autogestão da dor, que junto com uma educação de paciente fica assim, ó, fantástico. Para a Associação Brasileira de Farmacêutico Homeopático, essência floral é um suplemento integrativo para a saúde, elaborado, pautado em flores e outras partes de vegetais, minerais e radiações de ambiente, obtida pelo método de extração solar, ambiental ou decotiva, seguida de diluição. Os florais a gente prescreve e é manipulado em farmácias, né, artesanais, e aí a gente faz através das prescrições o uso através da ingestão. É muito interessante, ajuda muito. Mas, de novo, precisa fazer sentido para o paciente. Esse estudo mostra o efeito das essências florais em indivíduos ansiosos. E mostrou que o grupo que faz o uso das essências florais teve uma diminuição maior e estatisticamente significativo no nível da ansiedade em comparação com um grupo que não fez o uso do floral. Então, veja,
isso tudo abre um leque de opções. Eu trago aqui leques de opções, um portfólio inúmero para vocês alinharem com o paciente de vocês e oferecer para ele. Se você não tem, olha, eu não sei fazer, não tem interesse de fazer, mas pelo menos que possa identificar aquele paciente que é elegível para essa prática ou aquela e possa encaminhar ele, que com certeza você vai agregar muito valor. A hipnose, né? A hipnoseterapia também eu utilizo, não tão com tanta frequência como o aroma e o floral, mas a hipnoterapia, o principal objetivo dela é promover o quê? Uma mudança significativa em suas emoções e comportamentos. Ela é feita de forma, feita de forma correta, a hipnoterapia permite que o cliente mude a sua forma de pensar e de agir perante diversas situações do cotidiano. A terapia cognitiva faz um pouco isso também, não é verdade? As mudanças promovidas em todo o seu emocional são notórias e extremamente benéficas. É muito utilizada a hipnoterapia, né, a hipnose em pessoas com ansiedade, né, onde elas querem mudar o seu sistema, né, de motivação, de confiança, muitas desejam perder peso, diminuir estresse, parar de fumar, melhorar a autoestima, né? Problemas com vícios, né? Então, é uma técnica muito interessante, né? Aqui mostra, né, a medicina integrativa, que vem crescendo muito, né? Que é uma abordagem orientada para um sentido mais amplo de cura, que visa tratar a pessoa em seu todo, corpo, mente e espírito. Enfatiza as relações entre o paciente e o médico e combina tratamentos convencionais e terapias complementares, cuja segurança e eficácia tenham sido cientificamente provadas. Então, o que eu trago aqui, né? O que essas práticas integrativas vêm ajudar o paciente, né? Através da prática integrativa, que é a hipnose, ela modula a percepção de dor do paciente, produzindo a hipoalgesia associada a uma supressão pronunciada da atividade cortical e uma desconexão entre a pontuação de dor relatada pelo paciente e a atividade cortical durante o estado hipnótico. A hipnose não é um reloginho que colocamos na frente do paciente. Não, gente. Estamos falando de ciência. E na ciência, o que os estudos vêm mostrando? Estudos de neuroimagem mostram que os estados alterados de consciência são devidos ao quê? Uma desregulagem transitória do córtex pré-frontal. Esta pode ser a característica que unifica todos os estados alterados de consciência. A modificação transitória dessas funções comportamentais e cognitivas atribuídas ao córtex pré-frontal. Então, a sugestão hipnótica, ela faz com que você ative o sistema límbico, o córtex sensitivo e o córtex pré-frontal. E com isso, né, você faça uma ressignificação, né, uma desconexão e também você possa produzir, né, uma mudança, né, uma modulação do estímulo doloroso, né, com atenção, conscientização e com mudanças de comportamento. É muito interessante, mas, de novo, tem que ser um profissional que seja habilitado a fazer a hipnose. A ozonioterapia eu também tenho habilitação para praticá-la, né, e faço isso na minha clínica, é uma terapia médica, né, de gás, né, medicinal, que consiste em administrar ozônio no corpo, que é um gás composto por 3 átomos de oxigênio, pois ajuda a melhorar o quê? A oxigenação dos tecidos, aumenta a resposta do sistema imunológico a doenças infecciosas, ajuda na cicatrização de feridas e ainda ajuda a aliviar a dor crônica causada principalmente nas condições de artrite reumatoide, fibromialgia, as dores tendíneas, articulares, né? Então,
é uma prática bastante segura e com bons resultados na prática clínica. Pode ser aplicado o ozônio através da injeção direta no músculo, entre as vértebras ou nas articulações, além de também pode ser feito através da insuflação retal, nasal, vaginal ou bucal. Além disso, a ozonioterapia também pode ser feita através da autohemotransfusão, onde você retira o sangue da pessoa, adiciona-se o gás, o ozônio, nesse sangue, e em seguida reintroduz no paciente. Pode ser a hemotransfusão menor, que é intramuscular, ou a maior, que é através de um vaso. A terapia com ozônio funciona o quê? Aumentando a quantidade de oxigênio nos tecidos e interrompendo processos não saudáveis, né, como a oxidação, né, como o crescimento de bactérias, impedindo alguns processos oxidativos, podendo, por isso, ser usado para auxiliar em diversos problemas de saúde. Aqui mostrando, nesse artigo, a efetividade da ozonioterapia comparada a outras terapias na dor lombar, uma revisão sistemática, meta-análise de ensaios clínicos randomizados. O que mostrou? Os 6 ensaios clínicos selecionados mostram que o grupo de ozônio é mais efetivo para o alívio da dor lombar, né? A meta-análise referente à efetividade no alívio da dor não apresentou diferença significativa entre os 3 grupos, mas denotou maior efetividade em 6 meses no grupo de ozônio em relação às outras terapias. Então, eu tenho uma experiência, né, particular muito boa com ozônio em relação à sua efetividade, mas também precisa ter um protocolo estabelecido. Tanto para qualquer prática integrativa, nós temos que ter um protocolo clínico estabelecido, né? Não é fazer uma sessão e não voltar, não dar mais, não ter mais segmento, não. Exige uma periodicidade para cada condição clínica que o paciente apresente, tá? Enfim, o tratamento não farmacológico da dor é um cuidado humanizado. Ele promove a melhora da qualidade de vida, elimina padrões de comportamentos, ajuda na nossa interação com o paciente, na nossa educação, no nosso processo educativo, amplia o nosso olhar humanístico para esse paciente, né? E sempre busca o quê? O alívio da dor e da melhora da qualidade de vida. Enfim, deixo aqui uma mensagem que eu gosto bastante, que é: eu não posso controlar o que vem dos outros. Isso a gente não consegue. Eu falo isso todo dia para o meu paciente. Mas eu posso, sim, decidir o que faz com o que percebo. O que eu faço com aquilo que eu recebo? Isso, sim, eu posso controlar. Basta eu utilizar a maioria das práticas integrativas que eu trago aqui para vocês. Eu só preciso ter a proatividade, né, o conhecimento e a boa vontade de ensinar isso ao meu paciente. Ou então encaminhá-lo para alguém que o faça, porque com certeza vai ser um diferencial no seu atendimento, no seu cuidado, você inserir as práticas integrativas no seu plano terapêutico do seu paciente. Muito obrigada e até já.